Com mais uma goleada, acabou qualquer tipo de facilidade durante o ano. A partir do jogo contra o Remo, todas as partidas são finais. Cadê os zagueiros? Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas, meus amigos e minhas amigas. O Inter goleou o Ipiranga, 4-0 em casa no Beira-Rio. Com isso, vaga para a final. O trabalho coletivo do Pesolano continua sendo mais importante do que qualquer individualidade no Inter. Pesolano que eu chamo de PP, caso você escute aqui nos meus vídeos. Qualquer uma das equipes que entraram em campo sob o comando de Pesolano, sabiam exatamente o que tinham que fazer. Umas erraram a forma de fazer, outras erraram tecnicamente, faz parte. É assim que funciona. Agora, a única dificuldade que os times do Pesolano enfrentou até agora, qual foi? Retrancas. Times extremamente fechados no seu campo e com rápido contra-ataque. Contra o Palmeiras, resistiu até onde conseguiu, e a superioridade do adversário acabou transformando naquela vitória no Beira-Rio pavorosa. A outra derrota do Inter na temporada foi para o Atlético. Aí sim, o Atlético se fechou, marcou um gol e se fechou mais ainda. Então, acabou no sábado a fase de pré-temporada. Vencer o torneio início é uma espécie de cereja no bolo, porque o foco tem que ser no Brasileirão. Mesmo com tudo que aconteceu até agora, o foco é 45 pontos. Depois a gente vê no futuro. Então, desta forma, só vou falar de final de gauchão lá na quinta-feira. Até lá, tudo é remo. Até porque, da agora para frente, tudo é decisão e partidas difíceis. O adversário paraense, como o Atlético, está voltando da B. Nas primeiras 3 rodadas, o Remo sofreu uma derrota na estreia para o Vitória e depois teve 2 empates. Um em casa contra o Mirassol e um contra o Galo na Arena Mineira. E o Remo é o 16º colocado com 2 pontos. Logo, um adversário direto neste momento. E também dentro daquela ideia que a gente tem de primeiro escapar do rebaixamento e depois ver onde é que a gente vai chegar. Então, partida fundamental, fundamental mesmo. Em qualquer outra situação, eu falaria que um empate lá no Mangueirão seria um bom resultado. Mas como nós precisamos avançar na tabela, porque vai ter as finais do Gaúcho, né? Daqui a um pouquinho começa a Copa do Brasil, nós precisamos de uma vitória. Até porque, se a gente não avançar, eu já estou vendo as primeiras fogueiras sendo montadas. Só falta arriscar o palito de fósforo para botar fogo no troço. Como nós gostamos de criar uma crise no nosso time, né? Retomando, ou ganhamos ou uma derrota lá na arena no próximo domingo pode ser o estopim de uma crise. Sim, a torcida do Inter ama uma crise. Talvez seja porque daí o torcedor fica pensando, porra, a minha tese é que era real, eu falei que isso ia acontecer. Isso não é tão importante assim, meu irmão, nem eu. Eu venho aqui falar nos meus vídeos porque eu quero que as pessoas pensem um pouquinho diferente do que elas pensam, do que escutam na grande mídia. Talvez eu repita as coisas que a grande mídia fala, mas a ideia é pensar um pouquinho mais além. Botar ideias diferentes para que você pense. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Agora, torcer pela minha tese? Não. Eu torço pelo Inter. Eu quero que o Inter ganhe. Quero que o Inter ganhe do Remo, ganhe do Grêmio na Arena e assim vai. Então é o seguinte, ó, deixa a tese de lado e para de encher o saco do Inter. Se for para não ajudar esse ano, fica fora, vai curtir vôlei, basquete, outra porra dessas aí. Então é o seguinte, ó, deixem os nossos filhos que são favoritos pensarem no Grenal. Nosso foco é no Remo.
Falando em filho, vocês viram o papelão que os nossos netos fizeram? Impressionante. Todo ano é a mesma coisa. Voltando novamente, espero um Remo buscando o ataque desde o primeiro minuto, porque vai estar jogando em casa, né? Desta forma, a gente terá espaço para jogar como nós gostamos, no contra-ataque. Precisamos fazer os 3 pontos, nem que seja com 0,5 a 0,5 a 0. O importante é somar 3 pontos. É claro que se vier a gente não vai chorar. E se for uma derrota, nós temos que entender que daqui um pouquinho o troço vai. Pelo menos o trabalho vem sendo bem feito até agora. Minha opinião, obviamente. Agora falando um pouquinho do jogo de sábado. O João Vitor foi muito bem contra o Ipiranga. Bem mesmo. Mas é claro, ele ainda precisa de tempo, precisa crescer. Ainda é meio tímido, mas no último jogo já mostrou um pouquinho que a evolução está acontecendo. Tá? O Alex fez uma partida espetacular ontem. Espetacular. Se o Carboneiro não puder jogar, eu gostaria muito que ele jogasse. Mas eu não sou técnico. Eu não ganho 500 mil por mês para montar o time do Inter. E acredito no PP. Então, vamos lá. Voltando ao jogo de sábado. O Alex fez uma boa partida, melhor que a última, que eu achei que é melhor que a última, e parece que começa a crescer junto com os companheiros profissionais, titulares, né? Bom, atuando no lado do mestre, Alan Patrick, brincou, né? Brincou. Que partidaça do guri. Mesmo com a necessidade de crescer ainda mais, o guri é uma joia e ela precisa ser cuidada, mas também precisa ser aproveitada. Se o Carboneiro não jogar, eu torço muito para que ele jogue. O importante é que ele e o João têm personalidade, que é fundamental para fazer um jogador de qualidade nos tempos atuais, onde as cabecinhas são tudo cabecinha de vento. Agora a minha maior preocupação, quem vai substituir o Vitor Gabriel, que se recupera de lesão, daquela lesão que ele teve contra o Palmeiras? Para mim, joga para cima, que cair em pé, dá a camisa e ele que entre como titular. Porque tudo é mais ou menos parecido. Juninho deu uma melhoradinha, mas eu acho que é muito pelo esquema, né, pela forma como o time atua, enfim. Nós precisamos de zagueiros. Estão falando que o Inter vai contratar um zagueiraço. Tomara que consigam. Mas se em 6 anos não aprenderam que este tipo de blá 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 não deve ser compartilhado com a imprensa, quem sou eu para ensinar? Tu cria uma expectativa de vir um baita zagueiro, daí tu não consegue contratar o cara e vem um menor. A corneta pega. Então por que não calam a boquinha? Esperam contratar primeiro. Daí depois se gabem de ser os melhores, que não são, né? Não são. Um Campeonato Gaúcho. Não se esqueçam disso. Vou repetir. Não adianta um zagueiro. Tem que ser no mínimo 2. Um deles em qualidade assim para ser titular absoluto. O outro para ser titular. E eu volto a fazer pergunta. Não deve ter um zagueiro jovem, tenha se destacado em time de menor expressão e que atue melhor que os Claytons e Juninhos da vida? Eu tenho certeza que deve existir. Certeza. Paga pouco pro cara, o cara vem aqui mostrar o serviço dele. Se ele for bem, é dar um reajuste salarial, já deixa preparado isso. Pô, o que não dá é pra gente ficar na mão desses caras que estão aí ainda mais para um ano inteiro. Voltando ao jogo de sábado, o que foi o lançamento do Alan Patrick na cabeça do Vitinho? Meu Deus do céu, o que foi aquilo? E que pancada que o Vitinho deu, um testaço no ângulo do goleiro, coisa mais linda do mundo. Já tinham tentado outras vezes e não tinham conseguido. E a gente também teve um vislumbre do que é Borré e Vitinho, Borré e Alejandro jogando juntos. Eu gostei. Só que eu acho o seguinte, ó, se não se acharem os dois em campo, não podem jogar junto. Eles têm que se achar.
No sábado, cada um fomeou na primeira oportunidade que teve de passar para o outro melhor colocado. Eu sei que o PP manda chutar de qualquer lugar, mas tem que se lembrar que pode ter um colega melhor colocado. E aí é pensar no coletivo, não em si. Coletivo, não em si. Afinal de contas, o que a gente aprendeu esses 2 meses de Inter na temporada? O trabalho coletivo do Inter é que faz esse sucesso que a gente está vendo no Campeonato Gaúcho, no torneio início. Agora vai começar as fases muito mais difíceis. Então, foco nos paraenses. Paraenses. E foda-se o Grenal. Grenal só a partir de quinta. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, de coração. E faça aquele tradicional convite. Te inscreve, que é de graça, só tem que apertar ali no coisinha, deixa o seu like, compartilha no YouTube, para que ele entenda que meu vídeo é um pouco relevante e que merece que outras pessoas assistam. Falei muita porcaria? Deixa aqui a tua opinião aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Quem sabe eu não gosto da tua opinião e não te convido para a gente trocar uma ideia aqui. Vamos, Inter! Até o próximo.